Olá, paz seja convosco. Dando a continuidade à disciplina Teologia Sistemática 3. Capítulo 11. A Igreja de Cristo, sua missão. A Igreja de Cristo consiste de pessoas, logo, a Igreja tem uma infinidade de tarefas a realizar. Entre as muitas tarefas podemos listar: evangelizar para converter pessoas, incorporá-las na Igreja, ensinar a Bíblia, aconselhar, promover comunhão, trabalhar com famílias, levar a adorar a Deus, atender às suas necessidades. E parece que são todas importantes e urgentes. Agora, no meio de muitas tarefas, será que é possível identificar o cerne da tarefa, o objetivo principal? Identificando a essência, seria mais viável priorizar as tarefas. Por isso, neste capítulo, vamos começar o estudo procurando identificar, no meio das muitas tarefas, a missão principal da Igreja, o que vamos chamar o imperativo, 11.1. Depois vamos identificar a extensão da missão, 11.2, a metodologia básica da missão, 11.3, e, finalmente, a abrangência da missão, 11.4. Primeiro, imperativo: fazer discípulos para a glória de Deus. O objetivo final de toda atividade do crente da Igreja é de glorificar a Deus. Fomos feitos para esta finalidade e devemos fazer tudo para a glória de Deus, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Poderíamos incluir em qualquer outra coisa evangelizar, discipular, plantar igrejas e pastorear. Precisamos sempre relembrar isso porque com facilidade começamos a trabalhar na igreja por outros motivos: mostrar serviço, nos convencer do nosso sucesso, concorrer com outras igrejas, atingir metas, fazer a denominação crescer. A lista de possibilidades não tem fim. Existimos e a igreja existe para glorificar a Deus. Por ter este alvo final de glorificar a Deus, naturalmente um elemento imprescindível na vida da igreja será a adoração. Verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Foca na pessoa e virtudes de Deus, não é um meio para se sentir bem ou esquecer os problemas. Uma igreja que existe para a glória de Deus está sempre chamando a atenção do povo para a pessoa de Deus, sua bondade, seu amor e sua fidelidade. A igreja é centrada em Cristo e suas virtudes, não no ser humano e seus anseios, é cristocêntrica, não antropocêntrica. O ambiente, a música, a liturgia e a pregação levam as pessoas a adorar e glorificar a Deus. Qual é a missão da igreja? Em Mateus 28, versículo 18 a 20, diz: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A única ordem na grande comissão é: façam discípulos. A missão principal da igreja é de fazer discípulos para a glória de Deus. Evangelizar para converter pessoas, incorporá-las à igreja, ensinar a Bíblia, aconselhar, promover comunhão, trabalhar com famílias, levar a adorar a Deus, atender às suas necessidades. Tudo isso acaba sendo meio de cumprir a missão de fazer discípulos. A missão principal da igreja é fazer discípulos e tem várias implicações. Em primeiro lugar, se fazer discípulos é a missão, precisamos saber o que é um discípulo. Em segundo lugar, se a missão principal da igreja é fazer discípulos, e esta missão que torna-se o alvo da igreja. E o alvo da igreja não era dar uma chance para todos ouvirem o Evangelho, chamava isso da teologia da semeadura, uma teologia incompleta que não se preocupava em colher frutos, mas só em semear.
Argumentou também que o alvo não era levar pessoas a uma decisão, seria como deixar o nenê crescer sozinho. O alvo da igreja é de fato fazer discípulos, e a igreja e seu alvo seria a proclamação das boas novas de Cristo com o alvo de persuadir os homens a se tornarem discípulos de Cristo e membros fidedignos de sua igreja. Se fazer discípulos é o alvo da igreja, todos os programas, departamentos e esforços precisam contribuir para esta finalidade diretamente ou indiretamente. Em terceiro lugar, se a missão da igreja é fazer discípulos, torna-se o critério para medir o progresso da igreja. Como medimos o sucesso ou não sucesso da igreja? Pelo número de discípulos que estamos fazendo. Não pode ser o número de decisões. Hoje, muitas pessoas que decidem nunca se tornam discípulos. Não pode ser apenas a frequência da igreja, a frequência pode refletir apenas o número de pessoas interessadas na igreja. Nem é o número de membros, muitos membros vêm de outras igrejas. A pergunta precisa ser: quantos pecadores estão sendo levados a Cristo e tornam-se discípulos dele? Naturalmente, esta visão produzirá o crescimento verdadeiro da igreja, o aumento do número de discípulos de Cristo. Segundo ponto. A extensão da missão, Jerusalém até os confins da terra. Segundo a grande comissão, que a missão principal da igreja é de fazer discípulos. Jesus deu mais detalhes sobre esta missão na véspera da sua ascensão. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui, falou da extensão geográfica desta missão de fazer discípulos. Deve alcançar a nossa própria cidade, Jerusalém, o nosso estado, Judéia, os estados ou países vizinhos, Samaria, e, no final, o mundo todo, os confins da terra. Os discípulos, agora cheios do Espírito, começaram a cumprir a missão na sua própria cidade. Foi em Jerusalém que evangelizaram e ganharam milhares de pessoas e fizeram dessas pessoas discípulos, ensinando-os e integrando-os na igreja. E, é claro, devemos fazer o mesmo. São as pessoas próximas a nós que devem ser os primeiros beneficiários do Evangelho. Às vezes ficamos mais empolgados em fazer viagens missionárias do que trabalhar com as pessoas da nossa vizinhança e do nosso relacionamento. Mas a missão de fazer discípulos começa com nossos conhecidos, que inclui parentes, amigos, colegas de serviço, vizinhos, enfim, as pessoas com quem temos contato regular. A missão da igreja é achar estas pessoas perdidas e delas fazer discípulos. Mas, a missão vai além do nosso local. É muito fácil desenvolver uma miopia em relação à nossa missão. O nosso desejo natural é de levar as pessoas mais próximas a Jesus. No caso da igreja primitiva, focaram mais nos judeus da sua cidade de Jerusalém. Mas, Jesus fez questão que olhassem além. Anteriormente, no ministério, ele já tinha feito esta alerta. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. E agora chama sua atenção para a região em que moravam, Judéia, e depois para um povo vizinho e para o resto do mundo. Parece que a tendência de ficar na zona de conforto era muito forte só depois de chegar a perseguição que os discípulos obedeceram a ordem de ampliar a extensão da missão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. A igreja precisa zelar para não perder a extensão desta missão de fazer discípulos. Começa, sim, em nossa Jerusalém, mas precisamos nos livrar da miopia que tão facilmente nos aflige. Quantas igrejas trabalham em localidades onde precisam concorrer com as igrejas vizinhas enquanto em outros lugares no estado, ou em outros países ninguém está fazendo discípulos?
Precisamos abrir os olhos para a janela 10:40, onde fica o maior número de povos não alcançados. A igreja local deve estar fazendo discípulos na sua vizinhança, sim, mas simultaneamente estar envolvida na missão estadual e transcultural. A missão da igreja é fazer discípulos e esta missão se estende para o mundo inteiro. Terceiro ponto. A metodologia, multiplicação de igrejas. Há muitos métodos envolvidos na tarefa de evangelizar e fazer discípulos. Porém, uma pesquisa americana mostrou que mais que 80% das pessoas que se convertem através de uma pessoa conhecida que depois as leva para a sua igreja. Estes dados devem ser um alerta para nós em termos de metodologias evangelísticas, mas deve nos levar a outra consideração. Muitos destes métodos deixam fora o princípio de fazer discípulos como missão da igreja. Estes esforços acontecem de forma desvinculada da igreja local. Por isso, depois de baixar a poeira, restam poucos discípulos como resultado. Surgiu nos anos 70 um conceito interessante com a finalidade de vincular esforços evangelísticos à igreja com o intuito de fazer mais discípulos, evangelismo do corpo. Resumindo, esta visão insistia em levar os não-cristãos à fé em Cristo e integrá-los no corpo de Cristo como parte do processo de evangelismo. A melhor maneira de calcular quantos discípulos estão sendo feitos é pela plantação e crescimento da igreja. Claro, se a igreja estiver pescando no aquário das outras, esta medição não funciona. Mas, de modo geral, uma igreja plantada que está crescendo em convertidos integrados evidencia o cumprimento da sua missão de fazer discípulos. O método mais comprovado de fazer discípulos para Cristo é a plantação de novas igrejas. Campos menos alcançados precisam não apenas de indivíduos pregando, mas de formação de novas congregações de cristãos. Mesmo em lugares que já possuem igrejas, pesquisas mostram que igrejas novas crescem mais que igrejas velhas. Nisso é subentendido que não estamos falando de igrejas novas que sugam membros de igrejas já existentes. A missão da igreja é fazer discípulos. A metodologia sempre gira em torno da multiplicação e crescimento de igrejas. A abrangência, missão integral. A missão da igreja é fazer discípulos, cristãos parecidos com o Mestre. A formação de discípulos abrange a pessoa como um todo, corpo, alma e espírito. Como vimos em capítulos anteriores, os vestígios de dualismo ainda existem no meio cristão, sugerindo que precisamos apenas salvar a alma das pessoas porque o corpo não vale nada mesmo. Mas, no ministério de Jesus e na igreja primitiva, havia uma preocupação com a pessoa na sua totalidade. Como o pecado destruiu a pessoa como um todo, afetando tanto o espírito como a alma e o corpo, a salvação completa é para o homem todo. A igreja, na sua missão de fazer discípulos, vai desenvolver uma missão integral, procurando atender, além das necessidades espirituais, as necessidades físicas, emocionais, econômicas e de justiça. A missão de fazer discípulos abrange o ser humano como um todo, corpo, alma e espírito. O evangelho pleno é o evangelho todo para o homem todo. A igreja, paralelamente com a sua pregação de salvação, se engaja na tarefa de aliviar sofrimento, combater pobreza e buscar justiça. De fato, precisam-se de ambos para fazer verdadeiros discípulos. Terminamos esta sessão com as palavras penetrantes de Tiago: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, escrito em Tiago 2, versículo 14 ao 17.
No meio das muitas tarefas que podem ocupar o tempo e esforço da Igreja, não podemos perder de vista a missão principal da Igreja: fazer discípulos para a glória de Deus. Definindo a nossa missão principal, temos como priorizar as nossas atividades e medir o nosso progresso. Nosso raio de ação começa em nossa Jerusalém, mas a missão se estende até os confins da terra. Nossa metodologia precisa incluir a plantação e desenvolvimento de igrejas para nutrir os discípulos. E a nossa tarefa de fazer discípulos abrange todo o projeto humano, corpo, alma e espírito. No meio das muitas demandas e programas da Igreja, precisamos focar na missão essencial e imperativa: fazer discípulos para a glória de Deus. Obrigado. Deus os abençoe.